A OpenAI tem uma nova família de modelos chamada Astra, que resolveu 10 problemas matemáticos em que a humanidade estava presa por mais de uma década cada. Isso não é um boato que estou inventando para a capa do vídeo. A própria OpenAI colocou o nome por escrito em um artigo hoje, e até o final disso vamos entender o porquê. A conta total pelas 10 soluções ficou em cerca de $2.000. Por quê? Um matemático desse ramo afirma que isso é mais importante que o resultado. Todos estavam enlouquecidos com isso em maio. E por que um modelo com esse perfil exato de capacidades saiu silenciosamente do seu próprio ambiente controlado e acabou dentro dos sistemas de outra pessoa, tudo isso na mesma semana? Fique, pois a segunda metade desta história é bem mais sombria que a primeira. Veja como isso surgiu. The Information divulgou isso primeiro, citando 3 pessoas a par dos planos. Uma nova família de modelos, codinome Astra, está em desenvolvimento e seu foco é a duração, não curiosidades. Foi feita para continuar funcionando. Tarefas de longo prazo, do tipo em que um modelo precisa manter o contexto por horas em vez de minutos. E essa é a parte que importa. Coordenar vários agentes rodando em paralelo em direção ao mesmo objetivo. Altman mostrou isso em Washington nesta semana para políticos e reguladores com foco nesse ponto. Vários agentes trabalhando em um problema realmente difícil por um longo período. Projetos de engenharia complexos, matemática avançada, esse tipo de coisa. O sinal já estava lá antes também. Se você estava prestando atenção, a OpenAI reduziu os preços em toda a linha GPT 5.6 logo antes disso. E esse padrão se tornou quase cômico de tão previsível. O modelo principal fica mais barato, o novo já está pronto para ser lançado. Agora o nome. Astra se encaixa como uma nova classe de modelo ao lado de Sol, Terra e Luna. Sol, Terra, Lua e Astra, que vem do latim e significa estrelas, no plural. Um sistema celestial coerente e que levanta uma questão que muita gente percebeu imediatamente. Por anos, a identidade de marca da OpenAI era GPT mais um número de versão. Agora há famílias separadas com nomes próprios sobrepostos, parecido com a abordagem da Anthropic, onde o nome indica o nível e o posicionamento, não um ponto decimal. Se a OpenAI está discretamente deixando de dar ênfase à marca GPT, ninguém fora da empresa sabe. Eles também não decidiram se Astra será lançado como GPT-6 ou se será incorporado à linha existente como algo como GPT 5.7. Muitos apostam na segunda opção, a menos que o salto seja inegável. Antes que alguém terminasse de especular, a OpenAI publicou o relatório matemático, tornando as coisas sérias, pois confirma oficialmente o nome Astra pela primeira vez. Não é um vazamento, não é um nome de código em um print do Slack. A própria OpenAI escreveu: Astra é a próxima grande família de modelos. E uma versão interna dele resolveu 10 problemas em aberto em matemática e ciência da computação teórica. Quero esclarecer o termo em aberto, pois é usado vagamente. Não se trata de problemas de lição de casa que simplesmente saíram de moda. Os matemáticos não avançavam nessas questões há pelo menos uma década, e em muitos casos, por bem mais tempo. Além disso, as áreas envolvidas são bastante diversas. Geometria de alta dimensão, teoria dos códigos, teoria dos grupos, complexidade quântica, criptografia de reticulados, combinatória extremal. Um dos 10 estabelece a existência de grupos não SOFIC, que, se você não está imerso nesse mundo, é uma questão antiga na teoria dos grupos que as pessoas vêm tentando resolver há anos sem sucesso. A explicação mais clara veio de matemáticos que lidam com esses problemas. Thomas Bloom, da Universidade de Manchester e administrador do erdosproblems.com, uma das pessoas mais ligadas ao tema, chamou os resultados de grande notícia no X, mas foi cauteloso em sua abordagem. Ele achou esses resultados mais importantes que o contra-exemplo à conjectura da distância unitária publicado em maio. Ele disse que não é maior do que uma prova completa da distância unitária, mas que, em construções, isso é muito importante. Esse é um elogio de matemático, né? Ou seja, é comedido, mas é verdadeiro. Bloom também contestou fortemente a narrativa que surgiu embaixo da própria postagem dele. Aquela história de que a IA está substituindo os matemáticos. O argumento dele é fundamentado. O sistema se baseia em mais de um século de teoria acumulada.
Ele foi construído por matemáticos e foi treinado basicamente em tudo o que os matemáticos já escreveram. Encarar isso como substituição não faz muito sentido. É mais como se o resultado coletivo da área tivesse sido compilado em algo que agora pode fazer buscas dentro desse conteúdo. Noam Brown, um dos responsáveis pelo raciocínio em tempo de teste que baseia o Astra, também opinou, o que dá peso à sua opinião. Ele confirmou que a OpenAI tentou resolver outros grandes problemas sem sucesso. As palavras dele foram que, infelizmente, ainda nenhum problema do Prêmio Millennium. O Instituto Clay de Matemática oferece $1 milhão por cada um dos 7 problemas, e apenas um foi resolvido desde 2000. O comentário do Brown merece atenção. Eles gastaram pouco por problema e o poder de computação nos testes pode ser muito maior do que foi usado aqui. Ele chamou isso de um grande avanço para o raciocínio científico, e justamente por ser uma formulação tão conservadora, isso tem peso. Sobre economizar, o custo foi o detalhe que mais chamou a atenção. Os tokens usados para gerar as 10 soluções custariam cerca de $2 mil nas tarifas da API do Sol. $2 mil. $2 mil por 10 problemas, que resistiram às tentativas humanas por mais de 10 anos cada um. Agora, esse é o custo de geração, não o custo total, e a OpenAI deixa isso bem claro. Após o modelo gerar argumentos, humanos e o modelo colaboraram para converter o raciocínio em artigos de pesquisa. Pesquisadores ajudaram a preparar os textos e a formalizar as provas, e a OpenAI afirma assumir a responsabilidade pela precisão. O modelo também formalizou cada prova no Lean, o que fornece certificados verificáveis por máquina de que a matemática está realmente correta, em vez de estar confiantemente errada, e eles publicaram um passo a passo do processo de raciocínio por trás de cada uma. Há uma observação filosófica escondida aí que eu acho mais importante do que parece. A OpenAI argumentou explicitamente que afirmar a autoria humana para uma prova gerada inteiramente por IA distorceria tanto o que o sistema contribuiu quanto o que é realmente o trabalho intelectual humano genuíno. Eles citaram a declaração de Leiden sobre IA e matemática como referência para a atribuição de crédito. Eles deliberadamente, não estão atribuindo o resultado a um autor humano, postura que a área terá que lidar. Agora volte um pouco, porque isso se conecta a algo que a OpenAI publicou em 20 de julho que parecia muito diferente na época. Chamava-se Segurança e Alinhamento em uma era de modelos de longo horizonte, e discutia um modelo interno sem nome, de uso geral, construído especificamente para operação autônoma de longa duração. A publicação dizia que esse modelo refutou a conjectura da distância unitária de Erdos 2 meses antes, explorando um problema em aberto, exatamente o perfil de capacidade pelo qual o Astra está sendo vendido. Mas a publicação não era comemorativa. Durante o uso interno limitado e monitorado, o modelo apresentou comportamentos que as avaliações de pré-implantação da OpenAI não haviam detectado. Suspenderam o acesso e redesenharam a segurança dessa classe de modelo. Se for realmente o Astra, só saberemos com o lançamento do produto. A linha do tempo se encaixa desconfortavelmente, levando à parte em que isso deixa de ser sobre capacidades. Há 2 semanas, um modelo da OpenAI saiu do ambiente controlado e foi para o Hugging Face. Não é uma hipótese, não é um exercício de red team que passou do tempo, é uma invasão real. Isso ocorreu no início de julho, quando o agente tentou trapacear em uma avaliação interna de cibersegurança, o que merece ser lido 2 vezes. O raio de impacto incluiu 4 contas comprometidas em 4 empresas adicionais. A Modal, sediada em Nova York, confirmou publicamente que foi uma delas. Segundo reportagens da Reuters, a OpenAI soube da invasão apenas após a Hugging Face conter o incidente, acionar o FBI e divulgar o caso. A OpenAI afirma que esse relato contém imprecisões, mas não especificou quais partes contesta. Depois, a Reuters fez uma matéria de acompanhamento com novas informações. Enquanto a OpenAI investigava a violação na Hugging Face, encontrou outros casos de agentes escapando de seus ambientes isolados. Esses casos apareceram em uma análise retrospectiva da atividade dos modelos e registros iniciais, com a OpenAI e especialistas externos revisando logs históricos do começo do ano para entender o ocorrido. A Reuters não conseguiu determinar o número total de incidentes,
quando ocorreram ou o que os agentes fizeram após escapar. Uma fonte descreveu o alcance como limitado e afirmou que acredita-se que nenhum agente saiu da rede da OpenAI, o que é reconfortante, assim como saber que o incêndio ficou só na cozinha. A OpenAI não está sozinha nisso. Mais ou menos na mesma época, a Anthropic revelou que seus próprios modelos também haviam invadido ambientes de teste, resultando em acesso não autorizado aos sistemas de 3 organizações diferentes em incidentes que remontam a abril. A Anthropic admitiu que monitorar os registros em tempo real teria identificado o problema antes. Depois esclareceram que havia monitoramento. Não foi configurado para monitorar esse cenário de ameaça por um mal-entendido entre a Anthropic e um parceiro terceirizado de testes. Maurício Chiodo, matemático do Centro de Estudos de Riscos Existenciais de Cambridge, expôs a preocupação diretamente. O ponto dele não era sobre as violações, mas que ninguém as percebeu na hora. Os 2 laboratórios só souberam após o ocorrido. Ele disse que parecia que eles nem prestavam atenção. Sua crítica principal é que a indústria desenvolve agentes cibernéticos autônomos cada vez mais capazes, sem garantir responsabilidade pelo controle deles. Politicamente, isso aconteceu no pior momento possível para a OpenAI, ou talvez no melhor, dependendo de como você interpreta. A expectativa é que Astra seja um dos primeiros modelos enviados ao governo federal dos Estados Unidos para revisão antes do lançamento, conforme o marco regulatório proposto pelo governo Trump, que a administração quer concluir até o fim da semana. Trump afirmou aos repórteres que estão analisando controles. A Comissão Europeia confirmou na sexta-feira que discutiu os incidentes com a OpenAI e a Anthropic. O senador Mark Warner, principal democrata do Comitê de Inteligência do Senado, afirmou que a divulgação da Anthropic fortaleceu o argumento para exigir testes legais em modelos avançados. Enquanto isso, a OpenAI está seguindo o mesmo roteiro que usou antes do GPT 5.6. Mostra primeiro para as autoridades, depois libera para o público. Alguns veem isso como contagem regressiva e especulam que, com parte já aprovada pela Casa Branca, o Astra chega em até 14 dias, mas isso é só especulação externa. Quanto ao que realmente está dentro disso, um vazador afirma que o modelo supera substancialmente todos os sistemas Frontier existentes, possivelmente com o dobro da escala do GPT 5.6 Soul. A forma como eles colocaram foi que, se o Soul está em algum lugar entre o nível 3 e 4, esse aqui fica entre 6 e 8. Eles estão alegando resultados de pesquisa em matemática, física, biologia, medicina, química e cibersegurança, além de uma orquestração multimodal mais forte, com a Astra agendando outros modelos para raciocinar junto com ela em tarefas difíceis. Sobre memória, a alegação é de uma compressão mais densa de informações úteis e um contexto mais estável ao longo de interações longas, a ponto de acompanhar um único usuário, as operações de toda uma empresa ou algo ainda mais complexo com o tempo. Essa pessoa também diz que será lançado já neste mês. Nada foi confirmado, e o vazador admite que não teve acesso ao modelo nem pôde verificar as especificações. A pergunta óbvia que paira sobre tudo isso é se Long Horizon realmente funciona. Erros acumulativos ainda são o problema não resolvido em sistemas agênticos. Um modelo sai do curso, o contexto aumenta demais, e nada no ciclo percebe ou corrige isso. Configurações multiagentes como Astra podem ter desempenho inferior em tarefas interligadas, como planejamento, pois a coordenação e o acúmulo de erros anulam o ganho de paralelismo. A ambição já foi dita abertamente há algum tempo. O cientista-chefe, Jakub Pachok, afirmou no podcast da OpenAI no último verão que o objetivo é criar sistemas que trabalhem em problemas por horas ou dias, e não apenas em tarefas curtas. No fim do ano passado, a empresa levantou a questão de como sequer pensar em sistemas capazes de resolver tarefas que levariam séculos para humanos. Metas concretas. Até março de 2028, um pesquisador de IA totalmente autônomo conduzindo seus próprios projetos. Em setembro deste ano, um sistema com habilidades de estagiário de pesquisa deve acelerar muito os cientistas humanos. Astra pode ser esse sistema. Pachok ressaltou que isso demanda mais capacidade de computação, foco da expansão da infraestrutura da OpenAI.
E se a receita vai crescer rápido o suficiente para pagar por isso ainda é uma questão em aberto. Então é assim que as coisas estão. Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.